Mas eu vou puxar aqui um pouco para a política e fazer algumas revelações aqui sobre bastidores e conversas que a gente tem, deputado. Nos últimos dias aumentou muito a pressão para que o governador Tarcísio de Freitas possa assumir a candidatura à presidência da República. E esta, vamos dizer, organização já tem raízes fortes. Eu vi, por exemplo, que o PP, o União Brasil, o MDB, o Republicanos, né, o PSD, já estão dispostos a embarcar nessa candidatura de Tarcísio à presidência da República. Da mesma forma, essa articulação tem um apoio muito grande da classe empresarial, né? E é essa tentativa de construção da candidatura. E eu sei também que o senhor está envolvido exatamente nessa articulação, um dos defensores dessa articulação. Isso vai dar certo? Ele vai deixar de ser candidato à reeleição e vai partir mesmo para a candidatura à presidência, deputado? E qual é esse limite de decisão? É muito difícil o equilíbrio do tempo na política, né, Zé? Porque qualquer candidato a presidente da República precisaria de tempo para correr o Brasil, para expor as suas ideias. Então, era importante que candidaturas já estivessem colocadas, né? Nós estamos iniciando agosto, iniciando o segundo semestre. O quadro para definição das candidaturas, ele tem que acontecer necessariamente até por volta de abril. Por que abril? Porque é um prazo para filiações partidárias, né? Ajustes se fazem. Quando você decide uma candidatura nacional, uma candidatura a presidente, ela passa por articulações em cada um dos estados. Chapas de candidatos a vereador, a governador, a senadores, as chapas de candidatos a deputados federais, que se constituem, estaduais também, por óbvio, né? Então você teria que ter um tempo de construção, né? Nós temos algumas candidaturas já colocadas hoje. Ontem, no Congresso Nacional do PT, o presidente se declarou pré-candidato, mas fez um limite também. Disse, olha, eu tenho que estar em condições de saúde, eu tenho que ter uma situação também de um conforto aí, em condições do ponto de vista eleitorais, né? Foi isso que eu depreendi do discurso feito ali por ele. Então, você tem hoje possibilidades, mas não tem candidaturas ainda definidas, né? Nesse quadro todo, você especula questões. Eu sou defensor da candidatura de Tarcísio de Freitas. Eu acho que o Tarcísio, nesse instante, é a pessoa melhor talhada para apresentar uma proposta de governo e acho que ele é um elemento que pode nos fazer avançar. Então, eu tenho convicção, primeiro, pelas suas características pessoais, de capacidade, de disposição de aglutinação. Segundo, por aquilo que ele, entendo eu concordo com você, esses partidos que você mencionou, eu acho que tem uma grande predisposição, terão que fazer sua decisão, mas a apoiar a candidatura de Tarcísio de Freitas. Então, ele precisaria de ter isso. Agora, não pode ter isso, porque há alguns limites. Primeiro, o limite do próprio tempo do presidente Bolsonaro, tá certo? Que tem aí um processo por ser definido, pode-se especular que se acha mais ou menos provável um determinado desfecho, mas tem ainda uma decisão para ser tomada e ninguém pode antecipar isso de uma forma definitiva, né? Então, acho que esse quadro fica um pouco pendente, embora seja necessário de ser rápido, mas eu creio que o Tarcísio poderia ser esse elemento aglutinador. Acho que mesmo diante de algumas candidaturas de governadores extremamente legítimas, capazes, como é o caso do governador Caiado, como é o caso do governador Zema, do governador Ratinho, acho que o surgimento de uma candidatura do Tarcísio de Freitas, tá certo? Poderia fazê-los repensar e convergir num projeto conjunto aí. Aí você me perguntaria, puxa, Arnaldo, mas os outros também são governadores e já são candidatos, mas são governadores em segundo mandato. Então não serão candidatos à reeleição, impositivamente. Então eles já estão traçando um cenário pós
governo do Estado, diferente do Tarcísio, que ainda está no meio e no primeiro mandato de governador. Mas eu creio que as convergências consolidarão a opção do Tarcísio ser candidato. Alan Gani, vai lá. Deputado, pegando um gancho no que o senhor falou, me parece que alas importantes do Congresso Nacional querem, evidentemente, uma mudança de governo, principalmente alguém reformista e que faça reformas necessárias, principalmente do lado fiscal. No entanto, algumas dessas alas que reclamam do excesso de gasto público por parte do Poder Executivo são também alas que pedem cada vez mais emendas parlamentares. Não há um contrassenso nisso? Olha, Alan, eu acho que a questão das emendas parlamentares, elas precisam ter transparência, elas precisam ter regras claras, determinadas, mas as emendas surgem, eu acho que nós não podemos abstrair isso como uma manifestação de independência do parlamento. Qual era a situação anterior? Era de um parlamento que não tinha gestão sobre as emendas e que vivia um parlamento sempre submisso ao executivo. Você acabou de identificar, e eu acho que há uma maioria reformista pró-mercado do parlamento. Ficou claro isso. Na votação do IOF, quando nós tivemos uma tentativa do governo de discutir o marco regulatório do saneamento e dissemos não, quando nós voltamos a defender, eu recentemente também consegui ali produzir um grande consenso e nós aprovamos, está no Senado, uma reformulação da lei de concessões e PPPs, os investimentos em infraestrutura virão desse esforço, então há uma maioria parlamentar, mas é fruto de convicção e todos têm a sua situação de constrangimento. Não houvesse as emendas parlamentares, será que o governo não teria muito mais liberdade de ação? Pergunto a você, mas me antecipo na resposta. Muitos parlamentares estariam aí garroteados pelo executivo e poderiam ter cerceado essa sua disposição de exercer o seu papel. Então, as emendas surgiram como um movimento de independência. Agora, isso não inibe e não determina que não tenham transparência, tem que ter transparência, tem que ter endereçamento claro e tem que ter rigor na apuração, né? Eu defendo isso de uma forma muito efetiva, mas não há dúvida de que isso nos possibilitou caminhar para um regime hoje de um semipresidencialismo, ao que se tem, de um parlamento que tem uma atribuição maior, não chega a ser a atribuição que tem o parlamento e o Congresso americano, muito menos em outros países que têm o regime parlamentarismo, mas é um avanço que houve. Não se pode permitir distorções, rigor absoluto, mas teve esse efeito de libertar de um garroteamento que muitas vezes esteve anteriormente junto ao Executivo.